Namastê. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Otávio Leal, de Anprem, e é com muita felicidade que hoje eu conversarei contigo sobre Luiz Antônio Gasparetto. Eu irei te contar algumas histórias, alguns causos, o meu contato com esse mestre do corpo, da prosperidade, da vida plena. E eu tenho certeza, principalmente aqueles que acompanham Gasparetto e que acompanham o meu trabalho na Rádio Mundial, que vocês irão gostar muito dessa nossa conversa. Uma conversa que tem como principal objetivo, da minha parte, homenagear a Gasparetto. Há aproximadamente 27 anos atrás, eu tive meu primeiro contato com Gasparetto. Eu frequentava um centro chamado Caminheiros, tomava passe, fazia algumas pequenas palestras que envolviam a evangelização, e Gasparetto já trabalhava ali no Ipiranga. Além do que, eu assistia na televisão e com absoluta admiração um programa chamado Terceira Visão, na TV Bandeirantes, que falava de assuntos esotéricos, transpessoais, de espiritualidade. Foi um dos poucos programas, até hoje, que a TV aberta abriu para se falar desses elementos tão fundamentais para o planeta, para as pessoas. E lá estava Gasparetto, sendo entrevistado a priori por Walter Avancini, que era um diretor de TV espírita, já falecido, creio eu, e não só Gasparetto falava, como também fazia aquelas pinturas lindíssimas. Ele psicografava pinturas lindíssimas, inclusive eu tenho uma dessas pinturas na minha casa. Então, ali foi o meu primeiro contato com Gasparetto. Também não posso deixar de falar da revista Planeta, que mostrava Gasparetto muito jovem. Eu era um gurizote, e Gasparetto muito jovem, com aquelas roupas coloridas da época, eram camisas, floridas, todas tipo havaianas. Gasparetto fazendo seus quadros e dando um recado. Pois bem, eu acompanhava Gasparetto de longe e tive contato nessa mesma época de observar a Gasparetto com dois grandes mestres dos trabalhos corporais, José Ângelo Gaiarsa e Roberto Freire. Gaiarsa também fazia programa na TV Bandeirantes, tinha uma visão muito parecida com Gasparetto em relação à família, que ele falava: a família é onde se pode ter muita felicidade, mas se pode sofrer muito com relação à mesma. A família que se vive, a família que se sofre. E Gaiarsa tinha uma visão de trabalhos corporais que Gasparetto começou também a desenvolver. Até bem pouco tempo atrás, Gasparetto fazia um trabalho de biofluxo. No passado chamava-se biodança, que ele colocava umas músicas dos anos 70, 80 e fazia todo mundo dançar. Fiz muito isso com ele. E ao mesmo tempo que nós íamos dançando, Gasparetto ia dando alguns comandos de mentalizações para que nós transformemos o nosso corpo físico com a dança, juntamente com o corpo mental e essas mentalizações. Trabalho lindíssimo. Pois bem, eu fazia com Roberto Freire, Gaiarsa e Gasparetto, então fazia, ou melhor, percebia que ambos tinham uma visão corporal. A espiritualidade tem corpo, mas ainda não tinha feito nada com Gasparetto. E sim fazia somaterapia com Roberto Freire, que hoje eu dirijo um grupo chamado Anima Soma, que é inspirado nesse grupo de somaterapia, que foi sem dúvida nenhuma na minha vida pessoal, em termos do que eu fiz de formação, de estudo, o mais importante, porque eu ultrapassei a timidez, o medo, ultrapassei a ideia de retraimento na somaterapia com Roberto Freire e estudando Gaiarsa e Gasparetto. O que é interessante é que os três eram do signo de Leão. Eram três leoninos, pessoas de muita luz, de muito brilho. Mas eu atendia com tarô, fazia massoterapia, dava cursos de tantra. Isso anos 80, 90.
finzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90. Até que um dia eu recebi um convite da Miriam Morato, aqui da Rádio Mundial. Na época chamava-se Rádio Difusora, ou melhor, na época chamava-se Grande Diário do ABC. Era lá em Santo André. E a Miriam Morato me telefonou e falou: olha, o Luiz Gasparetto quer te entrevistar. Eu vou falar para ti. Meu corpo tremia só de pensar que eu ia dar uma entrevista para o Gasparetto, que era o meu ídolo, o meu mestre inspirador. Eu já me inspirava nessa época em professor De Rose no yoga, tinha como um inspirador no Gasparetto, De Rose pela voz do Gasparetto, perdão, pela voz dele, De Rose, a maneira como ele fala, a postura corporal de De Rose, de ele pôr o peito para cima, e ele falava: sempre ergue o peito, olha nos olhos. Me inspirava em Gasparetto por essa questão corporal, dele dançar, dele fluir, da autenticidade de Gasparetto, e me inspirava em outros professores também. Mas e já tinha dado várias entrevistas em televisão, a Mauri Júnior, Mônica Bonfilho, que hoje está aqui na Rádio Mundial, uma querida. Mas está com Gasparetto, uau! E lá fui eu, para a minha primeira entrevista. Eu tenho gravado até hoje essa entrevista em fita cassete. Na verdade, o Gasparetto praticamente não deixou eu falar, porque ele dizia assim: o yoga, né, Otávio, que era eu, era formado em yoga, o yoga serve para isso, serve para isso, serve para isso. Não, e eu falava sim. E você faz mantra, não é mantra isso, não é? E eu falava sim. Eu não abria a boca e via Gasparetto, enfim. E logo que montou a Rádio Mundial, hoje eu estou falando contigo em 2017, essa homenagem é ao Luiz, porque ele está passando por um momento difícil, de problema de saúde, e isso hoje é sabido de todos, por isso a minha homenagem, a minha gratidão. Então, naquele momento, quando a Rádio Mundial saiu da Grande Diário do ABC e veio aqui para Paulista, não onde eu estou hoje, mas numa outra, aqui pertinho, se tornou a Rádio Difusora Mundial. E veio algumas pessoas na época. Eu inaugurei essa rádio. Eu sou a única pessoa que estava desde o primeiro dia até hoje e nunca saí da rádio. Não falo isso com orgulho, não é um fato tão somente. Eu nunca saí nesses 25 anos de Rádio Mundial, que é o que eu ensino para vocês. Nunca desistam, nunca desiste. Que é o que eu aprendi na somaterapia com Freire, com Gasparetto, é o que eu trago para a minha vida. E é interessante porque nesse momento, vamos voltar lá atrás, quando começou aqui a rádio, eu estava muito envolvido com escolas de ocultismo, de magia, de esoterismo, de espiritualidade, muito envolvido com tudo isso. E essas escolas não tinham uma postura muito corporal. Por exemplo, eu fiz eubiose com o professor Ademar Ramos aqui da rádio. Eu sou Rosa Cruz até hoje. Faz mais de 30 anos que eu pertenço à AMORC. Eu fiz Colégio dos Magos, fiz escolas gnósticas, escola do quarto caminho, ordens druídicas, enfim. Eu tinha esse envolvimento, mas nenhuma dessas escolas falava: cuida do corpo, grita, se expressa, põe teu corpo para dançar, para brincar. E eu comecei a estar mais perto do Gasparetto. Aqui na rádio eu sempre o via, eu frequentava a escola dele. Quando ele montou o teatro do Gasparetto, agora não me recordo o nome, Companhia das Luzes, eu participei de muitos ensaios. Eu conheci a minha companheira, a Ananda, fazendo teatro no Gasparetto, que é uma companheira que está comigo profissionalmente. Nós estamos há 13 anos e amorosamente há mais de 3 anos. Então olha que bacana, olha quanta coisa o Gasparetto me trouxe. Ele divulgou os mapas astrais que eu faço até hoje. Um dia aqui na rádio, era uma época que a Rádio Mundial tinha uma audiência, a antena era muito grande, atingia um público extraordinário. E até hoje a audiência é muito grande, mas naquela época o público era diversificado, enfim. E o Gasparetto aqui na rádio um dia falou: eu não acredito muito em astrologia. Gasparetto falou: mas se tu tens que fazer um mapa astrológico, faz com o Otávio Leal, porque ele fez o meu e eu gostei. E
tive centenas de pedidos de mapa astrológico. Então, o Gasparetto ele fez muito a minha escola crescer. Ele fez muito eu observar que a espiritualidade ela pode e deve ter corpo. Deve ter corpo. Eu sempre vi ele se cuidar muito, ser uma pessoa vaidosa. Lógico, ele é leão, ascendente leão. Esse corpo-mente é de Libra. Então eu não tenho esse nível de vaidade ou de autoestima que o Gasparetto tem, uma confiança assim inegável. Mas comecei a fazer os cursos Prosperidade e comecei a acreditar que é possível você lidar com espiritualidade e ter prosperidade. Hoje, junto com Diana Prenzinati, que é outra guria de elemento fogo, ela é Sagitário, ascendente Leão. Nós temos uma universidade que tem um prédio em São Judas, uma casa enorme em Moema. Eu creio que seja a maior escola de formação terapêutica em tamanho das Américas, América do Sul e América Central e Latina. América do Norte eu não tenho certeza. Mas é uma escola enorme, com milhares de alunos. Tem uma utopia de formar terapeutas extraordinários. E muito da visão da prosperidade foi o Gasparetto que me colocou. Você não pode achar que você vai ter um outro atendimento, só isso, Otávio. Você pode ter uma escola, você pode ter um núcleo, você pode fazer uma diferença gigantesca em boa parte do planeta. Então, prosperidade, a metafísica da saúde, que foi uma formação que eu fiz com ele, mudou completamente a minha forma de lidar com o corpo. Eu levei isso para a minha formação de naturopatia da uma universidade. Então, esses elementos foram mudando, foram me acrescentando. E não quer dizer que a gente pense igual. E isso é o mais bonito de tudo, não é? Eu me lembro que uma vez, acho que é Tatá. Tatá é uma moça loira bonita que faz um programa na Multishow, esses canais a cabo. Ela fez um programa comigo e com o Gasparetto, que eram 2 pontos de vista. Um ponto de vista do Luiz, que era que nós temos 100% de livre-arbítrio. E a Rádio Mundial quis achar alguém, na época, me escolheram, que acreditava que nós não tínhamos tanto livre-arbítrio assim. Então houve um debate entre eu e Gasparetto. Era um debate, foi entrevistado o Gasparetto, foi feito algumas perguntas, depois foi me entrevistado, eu fui entrevistado, me foram feitas algumas questões também, e depois juntaram tudo no programa. Eu não estava frente a frente com ele. Foi muito respeitoso o programa, e muito respeitoso mesmo. E engraçado que a gente, em algum momento, recuou nos pontos de vista, né? Eu fiz alguns cursos posteriores com o Gasparetto, e sempre que eu estava na plateia dele, ele falava, Otávio Leal, e brincava, fazia umas brincadeiras comigo, falava que eu me vestia muito bem, que eu sempre fui muito colorido na forma de se vestir. E, enfim, a gente sempre brincava muito, mesmo no meio de muita gente, ele me chamava, e carinhosamente. E ele mudou um pouco o ponto de vista dele com o tempo, que ele fala que existe uma outra força que nós não temos controle sobre ela. No Japão chama isso de Tariki, que é uma força que não é nossa, que é um poder que não é nosso. Então Gasparetto cita essa força. E por outro lado, eu não acreditava em nada de arbítrio, tudo era desenhado, na minha opinião, nossa genética, nossa educação, o fato de estarmos no planeta, de sermos do gênero masculino ou feminino, de sermos humanos, quer dizer, eu não tenho asas. Eu mudei muito essa opinião também. Eu creio que existe uma parcela grande de arbítrio. Se nós soubermos usar o nosso poder pessoal, a nossa força, então nós nos aproximamos um pouco mais nisso. E o Gasparetto, quando eu fiz teatro com ele, na Companhia das Luzes, também comecei a pensar nisso, né? A arte. Ele deu um curso que eu me arrependi tanto de não fazer, que era um curso que ele punha um monte de gente numa sala e as pessoas iam desenhando, pintando, ele ia dando relaxamentos, induções para que nós despertássemos a nossa arte. E eu vi coisas lindíssimas que foram ali realizadas. Eu tenho na minha casa um quadro da Valdete, que trabalhou com ele, que é um quadro que ela fez nesse curso, mas belíssimo, belíssimo. E mesmo quando eu saí da Companhia das Luzes, por dificuldades de horário, porque o forte lá era sábado e domingo, eu dou aula na minha escola
sábado e domingo. Eu fiz teatro Macunaíma, que eu recomendo para vocês que moram em São Paulo, cidade grande, façam teatro, faz dança, cuida do seu corpo, brinca. Eu sempre vi a espiritualidade, as pessoas não mexendo com o corpo. Vejo até alguns gurus hoje, estão tão bonitinhos, que não tem movimentação corporal, que parecem múmias falando. Eu tive um mestre que é o Osho, Monja Coen, Dalai Lama. Dalai Lama parece uma criança falando. Então, às vezes, existem alguns gurus que têm uma personalidade muito recalcadas, talvez eu fale assim, porque não há corpo, não há alma, não há vivacidade. E eu nunca gostei muito desse tipo de mestre. Meus mestres sempre foram muito animados. Animado é aquilo que tem alma, é aquilo que tem ânima. O Gasparito me fez sonhar, me fez perceber que nós que trabalhamos com terapia podemos pensar grandes, podemos ter muita cultura, autenticidade, veracidade também. Ele pagou um preço muito alto por isso, porque sempre foi muito criticado, assim como eu também sou. E essas críticas que vêm por detrás, diz que me diz, isso hoje é muito comum. As pessoas eu vejo às vezes algumas palestras do Gasparetto, pessoas muito diminutas, tá? Pessoas muito diminutas, pessoas muito rasteiras, às vezes só ficam na crítica. Mas ele soube enfrentar tudo isso com relação à sexualidade dele, as opções espíritas, espiritualistas. E ele fez a diferença na vida de muita gente, inclusive na minha. Fez e faz essa diferença. Eu posso dizer que eu sou uma gota e o Gasparetto é o oceano. E falo isso de Leonardo Boff, de Irmã Dorothy, de José Ângelo Gaiarsa, de Roberto Freire, do próprio mestre Osho, de tantos mestres que eu tive. Mas nenhum deles me ensinou a lidar tão bem com o mundo como o Gasparetto. Nenhum deles me ensinou tão bem a amar como José Ângelo Gaiarsa. Nenhum deles me ensinou tão bem a espiritualidade verdadeira e não personificada e não mentirosa como a Monja Coen. Como você pode ser um espiritualista verdadeiro. Mas o Gasparetto foi a base de tudo isso. Me trouxe para a rádio, divulgou a minha escola, fiz teatro com ele, fiz cursos com ele. Eu não estou me lembrando de outras coisas aqui. Quantas festas que a gente não fez lá na Vida e Consciência, que era a escola dele. Lancei um dos meus livros lá na escola dele. Então é uma pessoa assim que... essa questão que ele tem um ambulatório, ele tinha um ambulatório lá no Caminheiros. Eu fiz na minha escola, numa universidade, um ambulatório também, que eu tenho até hoje, que é um ambulatório de reiki, de acupuntura, de massoterapia. Eu podia até chamar esse ambulatório de Gasparetto, porque foi inspirado nele e em Armando Austrégésilo, um mestre que eu tive de massagem, um irmão da área de massoterapia. Eu gosto muito de citar as pessoas que foram importantes na minha vida. Eu devo isso a elas. Muito do que eu sou, eu devo isso a elas, e eu não sempre vou citar. Eu acho isso é o mínimo que eu faço diante do que essas pessoas me deram, ok? Então, Gasparetto, conte comigo, porque se precisar, eu estou à tua disposição, e não só eu, mas tanta gente que está aí nesse momento difícil que você está vivendo. Eu te amo muito, e poxa vida, conheci a pessoa que é a minha companheira, que é a Ananda, companheira profissional, companheira amorosa, na tua escola, que é maior bênção que isso. Então é uma dívida de gratidão que eu vou ter para sempre contigo. E acho que muita gente aqui da Mundial, o Facebook, o YouTube, vai ter isso também. Amo, amo, amo você incondicionalmente. Até nas vezes que você me deu uns cutucões, até nas vezes que eu te cumprimentava e você não me cumprimentava, ou em outros momentos que eu não te cumprimentava, você me cumprimentava, eu ficava sem graça e cumprimentava. Isso é autenticidade, né? O Luiz tem muito isso. Se ele não está num dia legal, ele nem te cumprimenta. Não é meu jeito, mas é o jeito dele, e isso é muito louvável. Não que ele trate mal, mas ele tem essa
questão, assim, uma aura de energia, de preservar aquilo que ele é.